Luiz Inácio Lula da Silva é o novo presidente do Brasil, depois de ser empossado em Brasília. Vamos começar pelo momento mais marcante da cerimônia, e também foi o mais incomum. A faixa presidencial não foi transmitida pelo presidente do cargo, como é de costume. Jair Messias Bolsonaro não reconheceu publicamente a vitória de Lula e viajou para os Estados Unidos poucos dias antes. A solução encontrada pela organização, que é liderada pela nova primeira-dama, foi que um grupo de pessoas representando o povo brasileiro reunisse em torno do presidente e assumisse essa função. O presidente subiu a rampa, ladeado de 8 representantes. Entre eles estava o cacique Raoni, importante liderança indígena, e a catadora Aline de Souza, além do menino negro Francisco de Souza, de 10 anos, que diz que também um dia quer ser presidente do Brasil. Ao lado deles estava também Ivan Barão, representando os brasileiros com deficiência. O mesmo sofreu uma paralisia central quando era criança, devido a uma meningite viral, e se tornou referência na luta anticapacetista. Após o grupo subir a rampa, a faixa passou de mão em mão. Logo após, a catadora Aline de Souza vestir a faixa no presidente Lula. Agora vou destacar 2 trechos de Lula. O presidente primeiro discursou no Congresso Nacional e depois subiu ao parlatório do Palácio do Planalto para receber a faixa presidencial e falar ao público presente na Praça dos Três Poderes. Diante da multidão no Planalto, falou sobre a pacificação no Brasil e depois de uma eleição polarizada e apertada. Lula se emocionou ao falar da pobreza no Brasil e também da desigualdade social. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos: por favor, me ajuda. Lula finalizou dizendo: o Brasil tem jeito. No discurso do Congresso, em sua fala, teve duros ataques ao governo de Jair Bolsonaro. Lula disse que tornará público o diagnóstico feito pela equipe de transição sobre a gestão do seu antecessor. O diagnóstico que recebemos do governo de transição de governo é estarrecedor. Esvaziar os recursos da saúde, desmontar a educação, a cultura, a ciência e tecnologia, destruir a proteção do meio ambiente, não deixar o recurso para a merenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção às florestas e a assistência social, desorganizar a governança da economia, dos financiamentos públicos, do apoio às empresas, aos empreendedores e ao comércio externo, dilapidar as estatais e os bancos públicos, entregar o patrimônio nacional. Os recursos do país foram rapinados para saciar a estupidez dos rentistas de acionistas privados nas empresas públicas. Essa fala lembra os bordões do primeiro governo de Lula, quando o petista repetia, abre aspas, herança maldita deixada por Fernando Henrique. Além de destacar as falhas do governo de Bolsonaro, Lula também defendeu a punição para quem tiver errado na gestão anterior e fez menção aos 7.000 mortos pela Covid no Brasil. O presidente também prometeu combater o desmatamento e disse que o mundo espera que o Brasil volte a ter um líder no enfrentamento da crise climática. E anunciou a revogação de decretos de Bolsonaro, que criaram acesso a armas e munições. O presidente da República assina decreto que inicia o processo de reestruturação da política de controle de armas no país. E defendeu também a revogação de teto de gastos. E isso depende também da aprovação do Congresso, que já há uma sinalização por parte do Parlamento. O presidente também prometeu combater o desmatamento e disse que o mundo espera que o Brasil volte a ter um líder no enfrentamento da crise climática. Anunciou a revogação de decretos de Bolsonaro, que criam acesso de armas e munições. Defendeu também a revogação do teto de gastos. Isso dependia também da aprovação do Congresso, mas já há uma sinalização por parte do Parlamento. Lula destacou alianças públicas que formou durante a sua eleição.
O terceiro ponto foi uma quebra de protocolo. Ao assinar o termo de posse no Congresso Nacional, Lula usou uma caneta e disse ter recebido no ano de 1989 de um apoiador no comício no Piauí. Esse apoiador disse: "A caneta, Lula, é para você assinar a sua posse presidencial", mas o petista perdeu a eleição naquele ano para Fernando Collor, bem como a eleição nos anos seguintes. Por fim, a segurança foi reforçada além do costume de posses presidenciais, por causa da preocupação com o episódio recente de violência em Brasília, no ato que aconteceu no dia 12 de dezembro, onde um homem foi preso com explosivos e um caminhão de combustível perto do aeroporto, isso em 24 de dezembro. A equipe de transição do governo previa para mais de 300 mil pessoas para a posse de Lula. A Polícia Militar do governo federal não divulgou a estimativa do público devido que estava presente. A segurança de Lula foi reforçada. Havia muitas dúvidas se o presidente desfilaria num carro aberto, mas ele optou atravessar a esplanada do Ministério de carro aberto, o carro presidencial, um automóvel Rolls-Royce do ano de 1853. Ele dividiu o carro juntamente com a primeira-dama, a Rosângela Silva, a Janja, junto com o Geraldo Alckmin e a sua mulher, Lu Alckmin. Em 2018, Bolsonaro não desfilou ao lado do seu vice, Hamilton Mourão. Ele veio em carro fechado, logo atrás de Bolsonaro. Quem estava do lado do presidente era Michele Bolsonaro, seguida do seu filho, Carlos Bolsonaro. A decisão de desfilar com Alckmin foi mais uma para reforçar a importância de uma aliança de um governo de frente ampla, disse Lula.